Oi, gente, vamos fazer uma aula da Maratona 5, né? Que é o rostinho negro de uma menina bem linda. E o número é o 541, tá? Vou tentar deixar ela o mais linda possível para vocês, com muito carinho, tá bom? Então, aqui, ó, já vou começar. Já vou começar aqui a prender o meu stencil, tá? Sempre lendo Lollipop. Para vocês aí, sem estar espelhado, tá? Vou subir um pouquinho aqui o meu stencil, deixando aí, ó, meio centímetro daqui do stencil até aqui embaixo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Josiane Vasconcelos, sou professora de pintura realista e boneca de pano, tá? Então, tô aqui para ensinar vocês a pintar um rostinho lindo de uma bonequinha negra, que é o 541, ok? Então, espero que vocês gostem e espero que vocês consigam pintar também, tá bom? Então, vamos começar? Eu tô aqui com o stencil já. A gente vai posicionar ele aqui na cabecinha, tá? Sempre olhando a boquinha, ela sempre tem que estar no meio da cabecinha, tá? Bem aqui no meio do queixinho, aqui, ó. Então, a gente vai deixar mais ou menos do stencil até a costura aqui da cabeça, aqui, ó. Tá? Essa costura, meio centímetro, tá? Então, eu vou posicionar aqui, ó. Vou deixar mais ou menos um meio centímetro por aí. Centralizei a boquinha aqui, ó, no meio do meu queixinho, tá? Ó, centralizei no meio, eu venho e prendo aqui do lado, ó, sem apertar muito, tá, gente? Ó, sempre pegando um pouquinho de plumante para que o stencil não se mexa, tá? Então, aqui, ó, agora eu vou botar na minha frente, ó, e vou olhar a sobrancelha, tá? Vou olhar ver se ela não tá assim, ó, para baixo, mais para cima, tá? Então, eu vou olhar aqui, vou dar uma puxadinha nele, no stencil, e vou prender aqui o outro lado. Deixa eu ver se tá certinho. Vou ver também se ele não desceu, porque se ele desceu, eu vou ter que subir, tá? Ó, ele deu uma descida. Então, se ele deu uma descida, eu vou ter que subir, tá, gente? Então, peraí, vou subir um pouquinho. Boca bem no meio do queixo aqui. Essa parte é a parte mais chatinha, tá? Mas não é difícil, todo mundo consegue fazer, ó. Prende um lado, vou olhar de novo, ver se não tá torto. É porque às vezes a gente prende um lado, tá? E ele tá torto, então quando a gente vai arrumar, ele acaba meio que descendo, tá? A gente não olhou bem isso. Então aqui eu vou prender o outro lado e vou ver se tá certinho. Parece que sim, acho que eu tenho que descer só um pouquinho aqui, ó. Então desci, vou prender. Então esse stencil ele tem que estar preso, tá? Agora deixa eu ver, ó, ficou uns 4 milímetros por aí, tá? Deixa eu pegar uma régua aqui só para ter certeza, para quando vocês for fazer, ficar na mesma altura, né? Então aqui, ó, vamos ver quanto que ficou. 4 milímetros, tá? De olho, tô boa de olho, hein? Ó, 4 milímetros certinho, tá? Então pode ser esse mesmo, tá no meio, tá? Pelo menos aqui, ó. Aqui tá no meio da minha coisa aqui, deixa eu ver. Então, cheguei nessa parte aqui, vou pegar o meu pituá, que ele tá aqui na água, né? Que eu já deixei ele pra ele dar uma... eu tava pintando outro rosto, tá, gente? Então, vocês vão ver que ele tá meio sujinho, mas não faz mal, porque eu vou usar uma cor mais escura, tá? Se fosse uma cor mais clara, já não ia dar certo, tá? Então, eu seco bem ele, porque ele tem que estar bem hidratado. Eu vou pegar o terra queimada, tá? Para fazer essas marcações aqui. Ah, antes de eu fazer a marcação, eu vou primeiro marcar a boca, tá? Por quê? A boca eu vou marcar com camurça, tá? Então, ela é uma cor mais clara. Então, eu vou ficar com camurça primeiro. Ó, eu vou tirar todo o excesso do camurça, tá? Vou tirar tudo, ó.
para marcar a minha boquinha aqui no meio, aqui, ó. Não é nas laterais, tá, gente? Aqui no meio. E aqui vocês têm que tirar o excesso, porque o camurça ele vai pegar, tá? Ó, eu marquei aqui em cima da boquinha, ó. Essa parte aqui da boquinha só, sem pegar aqui os cantinhos, tá? Cantinho que eu digo é os risquinhos que tem aqui do lado. Então, por favor, tá, gente? Toma cuidado, deixa bem marcadinho, mas sempre sem excesso. Fiz essa parte, beleza. Vou lavar o meu pincel. Lavei, ó, já saiu a tinta. Não vou marcar aqui embaixo ainda, porque ali embaixo é outra cor, tá? Então, ó, vou secar bem. E vou marcar também o meu olho, tá? Então, o olho, gente, o olho eu vou marcar com o cinza, tá? Então, eu quero o cinza, só que o cinza, gente, o cinza ele é um pouquinho escuro demais, tá? Então, a gente vai misturar um pouquinho, ó. Vou botar um pouquinho. Deixa eu pegar um outro pincel velhinho aqui. Eu vou pegar um pincel e vou colocar um pouquinho do cinza aqui, ó. Bem pouquinho, tá? Porque é bem pouquinho que a gente vai usar. Deixa eu tirar esse excesso, peraí. Tirar bem o excesso. Eu vou pegar um pouquinho do branco, tá? Ó, um pouquinho do branco e vou misturar com o cinza. Então, ficou um cinza bem clarinho, tá? Ó, bem clarinho ficou. Vou tirar o excesso aqui também. Um papelzinho, porque senão a minha água vai sujar. E vou pegar o pituá, vou molhar aqui, ó. Ó, tá vendo? O cinza como ficou bem clarinho. E vou passar aqui no olhinho, ó. Então, vou passar nesse canto aqui, muita tinta. Aqui pode até passar com o pincel também, tá? Se você não tiver muita prática, ele passa com o pincel para não correr o risco aí de pegar onde não deve, tá? Bom, acho que ele nem vai pegar tudo, porque senão vai sujar ali as outras partes. Eu não quero que suje. Então aqui eu vou pegar o outro pincel. Vou secar. Vou pegar um pouquinho, ó. Vou tirar o excesso. Tirar bem. E vou passar aqui nos cantinhos onde tem mais trabalho, onde não dá pra mim passar com o pituá, porque senão ele vai pegar nesse risquinho aqui e no risquinho de cima. Tá? Então, vou passar aqui, ó. Sempre de fora pra dentro, tá? Então, ó, já passei no olhinho, vou lavar o pincel de novo. E agora sim, eu venho com o terra queimada, tá? Então, vou pegar o terra queimada, vou lambuzar bem o meu pincel e vou tirar bem o excesso. E vou fazer as marcações. Vou marcar nariz. Cuidado para não ir com excesso, para não acabar exagerando e a tinta vazando, tá? Então, de leve. Agora aqui embaixo, na boquinha, eu seguro um lado, ó. Boquinha eu seguro um lado e faço um lado, tá? E aqui no cantinho também. Naquele risquinho que tem ali que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Agora eu seguro o outro lado e marco o outro lado. E aqui também. Deixa eu ver se pegou. Parece que sim. Vou marcar aqui agora, de leve.
de leve assim. Aqui em cima do olho. Eu posso passar assim? Posso, mas gente, toma cuidado, tá? É sem excesso, porque se passar com excesso, pode acabar vazando, né? O meu pegou um pouquinho ali dentro do olho. Já vou tampar. O que sobrar, a gente vai passar na sobrancelha, mas é restinho, tá? Ó, é restinho, não tem excesso no meu pincel. Agora o que é que eu vou fazer? Vou só dar uma olhada aqui, ver se pegou tudo, que se não pegou eu volto. Ó, pegou, tá vendo? Ó, tá dando pra ver, tá? Então eu posso tirar, ok? Apesar que a minha boquinha ali não pegou tão bem, ó. Eu vou aproveitar que eu estou com o terra queimada para fazer a minha sombra. Só que, gente, tem que tomar cuidado, porque a marcação que a gente fez é com terra queimada. Então, se a gente fizer toda a sombra, pode ser que suma aqui, tá? Então, eu vou passar aqui no cantinho, tá? Mas aqui, ó. Aqui, ó, tá? Aqui também eu vou passar nesse canto, ó. E vou passar aqui também nesse canto aqui, ó. Ok? Vou passar aqui embaixo da boquinha. Vou passar aqui, ó. Ó, já tá acabando a tinta, tem que voltar lá, sujar o meu pincel e tirar o excesso, porque se eu continuar sem tinta, vai fazer bolinha, tá? Então, essa parte a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou dar uma puxadinha, aqui, ó, tá? Sim, com cuidado, tá? E aqui também, ó, meio que fazendo uma curvinha, né? Aqui a curvinha vai ficar um pouquinho mais forte. Aqui, ó. Pega mais um pouquinho. E aí, nessa curvinha, eu vou deixar um pouquinho mais forte, mas eu não quero que apague meu risco, então eu vou ficar de olho no risco, tá? Aí, aqui embaixo dos olhos, a gente também vai colocar. Aqui. Vou passar em toda a minha cabeça. Toda a minha cabeça. Se tiver apagando o risco, é porque você não está fazendo certo, tá? Porque não pode apagar, tá, gente? Porque a gente está trabalhando sem tinta. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso. Olha como é que ficou assim. Então, agora, para mim passar sombra no nariz, eu preciso fazer a marcação aqui, porque senão eu vou perder, tá? Então, o que que eu vou fazer? No nariz, eu vou colocar um pouquinho do terra queimada aqui, ó, tá? E vou colocar um pouquinho do preto. Um pouquinho do preto. Deixa eu tirar o excesso aqui. Um pouquinho do preto aqui, ó. Eu quero esse terra queimada mais escuro, mas eu não quero preto, tá? Vou colocar aqui, ó, 2 gotas de aquarela. E vou mexer. Deixa eu baixar um pouquinho para vocês verem melhor. Ó, como ficou. Olha, está dando para visualizar. Esse é o terra queimada, esse aqui é o que a gente fez. Dá para escurecer? Não, vai ficar preto, tá? Não quero que fique preto, não. Ó, ficou bem escuro, tá? E aí eu vou pegar aqui, ó, o meu pincel, vou tirar o excesso e vou fazer aqui no cantinho do nariz, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó.
tá? Vou pegar o cantinho aqui do meu pincel e vou meio que esfumaçar, tá? Vou fazer aqui do outro lado, tiro o excesso. É só colocar embaixo do risco, né? Não é nem em cima do risco, tá? E a gente vem, ó, não tem excesso, tá? E a gente vem esfumaça, tá? Ok? Vou passar isso aqui também um pouquinho. Aqui eu vou botar um pouco mais de aquarela, tá? Agora, 2 gotas. Vou mexer. Mexe bem. Tira aqui o excesso e vamos passar em alguns pontos, tá? Deixa eu virar isso para não ter perigo de sujar aqui o meu lá fora que tem muita tinta. Então, eu vou pegar um pouquinho, vou limpar bem um lado, tá? Limpa bem, tem que estar bem limpinho. E vou passar aqui no cantinho do nariz, aqui embaixo, ó. Quem não conseguir fazer isso aqui, pode estar vindo com o pincel filete, tá? E tá depois passando esse pincel aqui em cima, ó. Principalmente aqui embaixo, por fora, encostado do risco, tá? Tiro o excesso e meio que faço uns esfumaços, ok? Aí aqui, ó, nessa voltinha aqui, ó, a gente vai fazer um pouquinho de sombra, tá? Aqui também, bem embaixo aqui do risquinho, tá? Mas tem que ficar encostado no risco, ó. Assim, tá? Agora eu vou fazer uma outra sombra, mas eu vou fazer com o terra queimada primeiro, tá? No nariz. Então, não vai ter tanta sombra que esse nariz aqui, ó. Vai ter, mas não tanto, tá? Ok? Aqui em cima, tá? Aqui, ó. Ó, aqui, ó, a gente vai fazer uma sombra, tá? Vou pegar mais um pouquinho, vou tirar o excesso. Aqui era até bom fazer com o pituá, tá? Aqui, ó. Vou fazer com o pituá, que eu acho que vai ficar melhor, tá, gente? Espera aí. Deixa eu secar bem aqui, tá molhado. Não pode estar molhado o pincel, tá? Ele tem que estar hidratado, mas não molhado. Tenha certeza que ele tá seco. Pega aqui, ó. Tira o excesso do terra queimada. E aí a gente vai passar aqui, ó, tá? E vamos juntar aqui também, ó. Ok? Aqui no narizinho, a gente vai pegar mais um pouquinho, vou tirar o excesso. E a gente vai juntar as sombras, tá? Aqui, ó, a gente vai juntar com essa parte aqui, ó. Assim, ó. Está dando para visualizar. Aqui, ó. Tá? Aqui vamos sair um pouquinho. Ó, já acabou a tinta, tá, gente? Não adianta ficar esfregando uma coisa que não tem, tá? Então, ó, já molhei de novo meu pincel. Já tirei o excesso. E aqui, ó. Assim. Aqui. Meio que não juntou muito. Podia ser que tivesse um pouco molhado, né? Vou passar aqui embaixo do nariz também. Vou fazer uma sombra. E, ó. Tá? E agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou mudar o pincel, vou pegar esse aqui, vou pegar aquele que a gente misturou com preto e vou passar aqui, ó. Vou pegar um pouquinho, vou limpar um lado. Tá? Cuidado, porque aqui tem aquarela, tá? Então, pra gente não correr o risco,
de estragar. Então, vem, passa aqui. Se não conseguir fazer isso aqui, gente, é só passar com filete, tá? E depois passar esse pincel aqui em cima. Vou tirar todo o excesso e meio que vou dar uma sombreada. Eu não quero uma sombreada muito grande, tá? Ó, assim tá bom. Tá? Agora, a gente vai fazer com esse aqui, ó, mais escurinho. Não, desculpa. Eu vou pegar primeiro o terra queimada. A gente vai fazer isso aos pouquinhos. Aqui eu vou fazer uma sombra, ó, e aqui eu vou fazer outra, tá? Aqui, ó. Vou fazer essa sombra por cima do meu lábio inferior, ó, com o escuro. Peguei um pouquinho e vou vir acompanhando aqui, ó, na pontinha. Mais um pouquinho, limpa um lado. Lembrando que se você não limpar um lado, não vai ficar legal, tá? Ó. Agora eu vou dar uma limpada nisso aqui, porque eu não quero essa cor. Vou pegar o terra queimada, tá? Vou tirar o excesso. E vou começar a fazer uma leve sombra aqui, ó. Aqui também. Apesar de eu quase não estar vendo o meu lábio superior, ó. Ele ficou bem fraquinho, tá vendo? Mas esse rosto vai ficar lindo, gente, acreditem. Ó, vou lavar antes de continuar, porque era pra mim ter passado terra, o camurça embaixo aqui na minha boquinha, tá? Então, ó, eu vou tirar todo o excesso do camurça e vou passar aqui embaixo. Vai demorar um pouquinho mais para pegar, vou tirar o excesso. E vou passar de pouquinho, porque eu quero pouquinho mesmo, tá? Ó, tiro o excesso. Vou deixar um pouco mais claro no meio. E aqui eu coloco menos, tá? A nossa boquinha como já tá ficando linda. Tá? Então, vocês podem ver, ó, que é quase sem tinta nenhuma. É bem pouquinho. Eu acho que vai ficar a coisa mais linda, gente. Lindo, 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 tá? Lembrando que o formato da cabeça muda muito o rosto. Então, se você tiver um rosto mais redondo, vai ficar de um jeito. Se tiver mais fininho que nem esse, vai ficar de outro, tá? Então, às vezes, você vai fazer e vai, mas não ficou igual. Às vezes, o formato da cabeça também muda muito, tá bom? Então, vamos passar um pouquinho mais de escuro na boca. Pegar aqui o terra queimada, tá? Tirando o excesso e vamos escurecer um pouquinho aqui, ó. Aqui nesse cantinho também, ó. Tá? E aqui embaixo a gente vai botar um pouquinho também, tá? Ficar mais carnudinha a boca, tá? Agora eu vou pegar aquele escuro e vou passar aqui de novo com muito cuidado. Trazendo pra fora, porque ela tem aqui, ó, um leve sorriso, tá? Um pouquinho, vem pra um lado, ó, traz aqui. Aí eu vou tirar o excesso e vou fazer um escurinho aqui. Um escurinho no cinema. Ó, mais tá? Aí, gente, vamos fazer isso no olho também. Então, vou limpar um lado, deixa eu descer um pouquinho mais para vocês conseguirem visualizar melhor. E eu vou passar aqui, ó, não em cima do risco, tá? Abaixo do risco eu vou fazer, ó, aqui, ó. Mais um pouquinho. Ah, Jorge, eu não consigo fazer. Faz com o filete, tá? O liner, né, como vocês falam. Ó, abaixo, 1 milímetro aí abaixo do olhinho, tá? Mais um pouquinho. O meu nem tá ficando tão riscadinho, era pra ficar, mas não tá ficando. Ó.
Ali, ó. Tá? Visualiza bem. Aí eu vou pegar um pouquinho desse que tá escuro mesmo e vou aqui, vou dar uma leve escurecida aqui. Esse que a gente diluiu e deixou ele um pouquinho mais escuro, tá? E vamos deixar um pouquinho mais escuro aqui também. Olha onde que eu tô colocando. Vocês têm que ser detalhista, tá? Para que vocês consigam pegar aqui o negócio, tá bom? Aí vou aproveitar e vou fazer, esse aqui tá grudando aqui no meu braço, tá me atrapalhando. Vou pegar um pouquinho também, ó, vou limpar um lado. E vou fazer um pouco aqui da minha sobrancelha, tá? Então aqui, se vocês quiserem, ó, vocês podem fazer risquinho, pode ser com filete, pode ser com esse pincel. Lembrando que eu não falei aí, né, os pincéis usados, já vou falar para vocês, tá? Quem é minha aluna já sabe, mas quem está iniciando aí pode ficar meio perdida com o negócio do pincel. Depois a gente vai fazer também, colocar o preto aqui, tá? Esse pincel aqui é o 121S número 2. Eu vou colocar na legenda, tá, gente? Já os pincéis aí que eu vou estar usando, lá no começo do vídeo, para que vocês não se percam aí, tá? Ó, eu não vou colocar muito, porque eu não gosto muito de fiozinho, e depois eu vou fazer, ó, se quiser, ó, pega aqui o filete, atira um pouco do excesso e faz alguns fiozinhos, tá? Eu não gosto muito de fiozinho, tá, gente? Eu sei que tem aluna aí que gosta, eu não sou fã dos fiozinhos. Mas depois eu vou vir com um pouco mais escuro aqui, com preto, e aí depois a gente vê, tá? Então eu não comecei a fazer luz ainda, agora a gente vai começar a fazer um pouco de luz. Então a luz, gente, eu vou usar tanto o pituá como aquele pincel ali. Eu vou fazer a luz com castanho claro, tá? Então eu vou tirar o excesso. Lava bem, tá? Que agora a cor é clara. O castanho claro já é uma cor que demora um pouco mais para pegar, tá? Então, opa, esse tira o excesso, mas não precisa tirar tudo, tá? Sempre olha a mão, vê se não tá suja. E aí a gente vai começar a dar luz aqui na testa. Mais um pouco. Tira o excesso. Um pedacinho ali. Tá? Vamos dar luz aqui. Cuidado com o excesso. Levando um pouco para baixo. Mas a luz ela vai ficar mais no meio, tá? Aí eu vou dar luz aqui, ó. Tá? Aí. Vou dar luz daqui para baixo. Ah, gente, antes de dar essa luz aqui, ó, eu não vou espalhar muito ela porque eu vou fazer a bochecha primeiro, tá? Mas eu vou continuar, ó. Eu vou dar luz aqui, pegar mais um pouco, porque senão depois fica manchado, tá? Então eu prefiro fazer assim. Aí aqui, ó, eu vou dar pincel menor, porque aqui eu não quero espalhar, tá? Eu quero que fique bem pouquinho, tá? Vou dar luz aqui, ó. Lembre que a gente não vai puxar isso aqui nem pra lá e nem pra cá, tá? Vai ficar mais concentrado assim, tá? Até pode dar uma leve puxadinha para não ficar muito marcado, mas não puxa tanto, tá? Vou fazer também um pouco de luz aqui em cima. Aqui é bom fazer com outro pincel. Ó, assim. Agora eu vou fazer a bochecha, né? Que foi um erro meu, tá, gente? Então façam a bochecha antes de começar a luz, porque senão tem que ficar lavando pincel. Isso é muito chato, tá? Então eu vou tirar aqui o excesso, vou secar bem. Vou secar bem, bem, bem. E eu vou fazer a bochecha primeiro com rosa antigo. Sujo no rosa antigo.
tira o excesso, depois a gente vai fazer com outra cor também por cima, tá? Ela vai por cima de tudo. Ó, tira bem. E aí a gente vai fazer a bochecha aqui, ó. Mais próximo aqui dessa covinha aqui, tá? Ó, vamos trazer um pouco pra cima, ó. Assim. Vou passar um pouco aqui, vou passar um pouco aqui, ó. Vou passar aqui, vou passar aqui. Vou passar aqui também. Vou passar aqui, vou passar aqui. Tá, ó. Vou pegar mais um pouco. Vou tirar bem o excesso. Vou passar um pouco aqui. Vou descer um pouquinho aqui, ó. Pra dar uma vida. Vou passar um pouco em cima da sobrancelha. Passar um pouquinho mais aqui, um pouquinho em cima do nariz. Aqui também, aqui próximo ao olho. Ó, assim, tá? Nada exagerado, tá? Aqui eu posso puxar um pouco para fora. Eu quero que apareça um pouco vermelho, tá? Vermelho não, né? O rosa antigo. Vermelho nada. Agora sim eu vou lavar o meu pincel de novo. Então peço desculpa por eu ter feito esse erro aí. Para mim ter feito primeiro. Então eu sempre peço que assistam a aula antes, tá, gente? Para pular essas etapas que às vezes eu me esqueço. E aí meio que atrapalha um pouco vocês, tá? Então assistam a aula primeiro com calma. Olhe bem os detalhes para depois vocês fazer, tá? Para vocês não precisar estar fazendo, tá sujando o pincel toda hora. Quando é para fazer uma cor, você já faz tudo de uma vez só. Então vamos lá, vou na luz de novo, ó. Peguei aqui o castanho claro. E agora sim eu vou puxar aqui a minha luz, ó. A minha luz, ó, pode ver que eu passo um pouco em cima. Pega mais um pouco. Vou passar mais um pouco aqui, ó. E aí ele não fica manchado, tá? Se você fizer isso para depois fazer a luz, ele vai acabar ficando manchado, olha que lindo. Vou puxar um pouco para cima da bochecha, ó. Olha que lindo que vai ficando. Vai ficar maravilhoso, ó. Olha a bochecha como já tá ficando linda, tá vendo? Então isso ajuda muito, tá? Ó, aqui também vou passar mais um pouquinho. Agora eu vou passar alguns detalhes, eu vou passar com um pincel menor, tá? Que é o 120 mais número 2. Então vou pegar aqui, ó, vou limpar um lado, vou com um pouquinho mais de tinta, vou passar aqui, ó. Limpa um lado, tá? Porque a gente não quer que ele ultrapasse de onde a gente tá colocando. Ó, aqui, né? Mais um pouquinho. Aqui eu vou colocar a tinta virada para o olho, tá? Então, o meu excesso de tinta, ó, ele tá virado pro olhinho, tá? Lembra aquele risco que a gente fez aqui, ó? A gente vai passar aqui embaixo, ó. Ó. E vamos meio que, ó, virado pro risco, a gente vai passar aqui, ó. Se não conseguir, você vem e faz com o filete, tá? Ó, é só ir acompanhando o risco que dá certo, tá? Ó, aqui a gente vai fazer essa voltinha, lembrando que a tinta ela tem que estar virada pro risco. Se ficar forte, que nem ficou o meu aqui, ó, você vem, passa aqui o pincel em cima, tá? E meio que puxa pra lá, ó. Faz um outro também, puxa pra baixo, tá? Tem que ficar redondo. Vou pegar mais um pouquinho, agora eu vou sujar dos dois lados e vou tirar o excesso. E aqui no meio eu vou deixar mais forte, tá? Aqui, ó. Agora eu vou colocar no nariz, que no nariz vai ficar aqui, ó, essa luz, mais um pouquinho, ó, sujei dos dois lados, vou tirar o excesso. Não tirei tanto assim, tá? Porque eu quero que pegue.
E aí eu vou fazer uma luz aqui em cima também. E aqui também, ó. Mais um pouquinho, ó. Gente, com esse rosto negro aqui, você pode pintar qualquer rosto negro, tá? Não precisa ser só esse. Lá embaixo, no narizinho, a gente vai pegar um pouquinho, vou tirar o excesso e vou fazer essa curvinha aqui, ó. Passando aqui em cima da narina, ó. Assim. Aí, vou tirar o excesso e vou passar aqui embaixo também, um pouquinho. Ó. Olha que lindo. Agora, gente, a gente vai passar aqui, ó. Vamos pegar mais um pouquinho, vamos tirar o excesso. E aqui onde já tem a marcação, a gente vai fazer, vai encostar aqui no risco, tá? Não é em cima, mas encosta no risco. Como é um quadradinho, acho que é mais difícil vocês fazer, tá? Mas vocês podem estar fazendo isso aqui, vocês vão levar até dentro, até a sombra aqui do nariz, ó. Tá? Ó. Aí vocês vão tirar o excesso e vão meio que dar uma, ó, tá? Não precisa colocar mais sombra ali dentro, que já tá bom, que a gente já tinha passado, tá? Ó, sim. Olha que lindo. Aí fizemos isso, tá, gente? Vamos deixar um pouco mais marcado aqui, indo lá pra dentro do nariz. E sombrei assim. Agora eu vou arrumar a boquinha, porque a boquinha, gente, ficou sem marcação aqui, ó. Se você tiver dúvida, se eu também ficar, você faz o seguinte, ó. Você encaixa aqui, ó. Encaixa aqui a boquinha, ó, tá? Ó, e marca aqui, ó. Só que sem tinta, né? Pelo amor de Deus, como tá cheio de tinta. Tomar cuidado pra não ficar torto. Ó. Ixi, também não deu pra ver, não. Aqui, ó. Eu vou fazer no olho, tá? Eu não marquei direito ali, como já tem sombra, ele não tá meio que pegando um pouco. Ó. Aqui. Ó. Agora deu pra ver, né? Aí aqui no meio eu vou colocar um pouquinho mais de luz. E aqui também. Aí, como a nossa boquinha, a gente quer que fique um pouco mais rosadinha, preste atenção. Vamos pegar o rosé, ó, vamos tirar bem o excesso, tá? E vamos colocar, gente, aqui, ó. O rosé, na real, ele vai ser a luz da nossa boca, tá? Não espalha o rosé na boca inteira, por favor, tá? Lindo, né? Agora vamos deixar quietinho assim? Vamos deixar quietinho e vamos pro olho. O olho vai ser um verde escuro, tá? Que eu ainda não pintei uma negra de olho. Vai ser o verde grama, tá, gente? Então, ó, eu vou vir aqui colocar o verde grama, tiro o excesso, que tem muita coisa. Ele não vai ficar desse tom, tá, gente? Vai escurecer. Vai ficar um verde escuro, tá? Quem quiser um verde claro, não tem problema. Aqui é só preencher, ó. Eu quero um verde bem escuro, então ele vai escurecer um pouco. Aqui, ó.
ó. Agora eu vou limpar. Eu vou pegar o verde pistache. Vou tirar bem o excesso, tá? E vou dar luz aqui, com o verde pistache. Ainda vai a sombra, tá? Do olho, então provavelmente ele vai dar uma escurecida, tá? Então isso aqui vai ser a nossa luz, tá? Eu não posso colocar branco, gente, senão ele vai clarear muito e eu não quero. Mas quem quiser, né, que é um olho mais claro, aí vai de gosto. Eu quero um olho escuro, tá? Agora eu vou pegar o verde pântano, que é um verde bem escuro, que esse aqui é quase um preto, tá, gente? Ó, vou pegar ele, vou limpar bem um lado, bem, porque eu não quero que ele fique muito escuro. Quero escuro, mas não tanto. Tá? Então, a minha tinta, ela tá virada pro risco, tá? Ó, eu venho aqui, ó, e venho trazendo esse verde, ó. Depois eu vou colocar, acho que um preto aqui também um pouquinho, para fazer um pouco mais escuro, tá? Ó. Aí, vou fazer aqui no outro lado, ó. Tinta virada pro risco. Vou pegar mais um pouquinho. Limpa bem um lado, porque se você não limpar, esse contorno vai vir lá pro meio do olho e deve ficar muito feio, tá? Ó, tá vendo o meu ali, ó? Sujou. Já vai lá pro meio. Limpa bem, já tô no cotovelo, gente. Eu tenho que limpar meu braço aqui. Aqui eu vou passar, ó. E aqui eu vou escurecer, fazendo a sombra aqui do meu olho. Então, onde ele vai meio que escurecer um pouco. Mais um pouquinho. Limpa bem um lado. Ai, achei lindo seu rosto. Lindo, lindo, lindo. Então, agora eu vou lavar bem, tá? Opa! Lavar bem, porque a gente vai trabalhar com outra cor. Bem, gente, então, agora vamos fazer alguns detalhes mais escuros, tá? Então, eu vou pegar o preto, vou tirar o excesso, só peguei bem pouquinho. E eu vou colocar aqui nesse cantinho. Cuidado, tá? Eu sei que tem gente aí que não gosta do preto. Mas o preto é o que deixa o rosto lindo, tá? Ó. Agora, eu vou colocar um pouquinho de preto aqui, ó, porque eu quero um pouquinho de preto bem mole, que eu quero fazer o cílio e tudo, tá? Então, eu vou botar um pouquinho do preto aqui, ó, e vou colocar aquarela. 2 gotinhas é o suficiente. Opa, eu acho que vai ficar muito ralo. Vou botar um pouquinho mais de preto. Sempre faço o teste, tá, gente? Atrás da cabeça, pra não correr o risco de ficar tão mole. Não, acho que tá bom, tá? Então, aqui eu vou tirar o excesso, que eu preciso desse pincel seco, tá? Não vou molhar ele agora não, só vou tirar o excesso. Vou pegar o filete. Um pouquinho, vou tirar o excesso e vou colocar lá na ponta do nariz aqui, ó. Mais um pouquinho, vou tirar o excesso. Cuidado. Vou dar uma esfumaçada, trazendo um pouquinho para baixo, assim, ó. Olha que lindo que fica. Agora, eu vou fazer o detalhe da sobrancelha, então eu peguei um pouco de excesso e vou fazer alguns risquinhos, ó. Limpo um lado, aqui eu faço para baixo,
Mais um pouquinho, vem para um lado, bem limpinho. Fazer aqui. Mais um pouquinho, vem para um lado. Aqui eu faço para baixo. Aqui eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Opa, passou demais, gente. Vai ficar com a taturana ali, toma cuidado, tá? Vou ter que passar aqui também, senão vai ficar estranho, tá? Ó. Que pena, né? Eu vou ter que fazer um pouco mais assim. Ficou um pouquinho diferente, mas não faz mal, tá? Vou colocar um pouquinho aqui também, ó. Mas mais no meio, tá? Ó. Vou pegar mais um pouquinho. Vou limpar bem um lado e vou passar aqui também no olho. Assim. Também vou escurecer um pouquinho e vou pegar mais um pouquinho. Vou escurecer aqui, ó, em cima do olho, já fazendo a sombra também, ó, em cima do risco, tá? Mais um pouquinho, em cima do risco, ó, assim, tá? Olha que lindo, gente. Ai, eu adoro rosto negro. Eu acho muito, 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 muito lindo, tá? Muito lindo, ok? Fizemos isso. Vamos pegar o nosso stencil, já vamos marcar aqui o pretinho do olho. Então, eu vou colocar aqui, só que aqui a gente não pode colocar com aquarela, tá? Então, tomem cuidado, que tem que ser tinta pura. Então, eu vou pegar o preto aqui, ó. Vou tirar todo o excesso e só vou marcar de fora para dentro. Ó, marquei. Vou marcar o outro lado. Encaixa aqui a bolinha. Preto que não está diluído, tiro o excesso de fora para dentro. E não fala, não coloca muito, porque se estiver torto a gente consegue arrumar, tá? Opa! Então, o preto, venho agora, ó, e faço aqui. A bola não precisa ficar, né? A pupila não precisa ficar tão certinha, tá? Ó, olha que lindo. E agora vamos fazer alguns detalhes no olho, tá? Porque a gente merece fazer. Então, agora eu vou pegar um pouco do preto e vou deixar ele bem ralo, 2 gotas. Botei bem pouquinho preto, porque eu quero ele bem ralinho, eu quero que ele vá sumindo, tá? Então, você tem que fazer um teste aí. Quando você colocar o preto na cabeça, atrás, esse preto, ele tem que ir sumindo, tá? Ele tem que ir se expandindo. Então, aqui ele tá bem ralinho. Vou tirar o excesso aqui. Vou lavar o meu pincel. E vou pegar uma outra tampinha. Ver se eu acho uma tampinha aqui agora. E vou colocar esse verde pistache. Também pouquinho, porque a gente vai usar bem pouquinho. 2, 3 gotas. Bem ralinho. Vamos também tirar o excesso. E aí, o que vamos fazer? Vamos pegar o filete. Vamos pegar esse preto. E vamos passar aqui, ó. E vamos fazer alguns risquinhos para dentro.
Aí de fora do olho para dentro, para fora também. Daqui para fora. Assim. Pego, vou fazer no outro lado. Tenta acompanhar a bolinha do olho, tá? Para que o risco não fique, né? Meio estranho. E não faça risquinhos certinhos, tá, gente? Eles têm que ficar meio diferente mesmo, tá? Ó, perfeito, né? Vou lavar. Vou fazer isso agora com esse verde, tá? Tira um pouco do excesso aqui. E agora eu vou colocar eles intercalando. Ó, se ele não expandir, é porque ele está, ó, ele acha que está forte, tá? Vou colocar mais uma gota. Não gostei. Achei que ele ficou muito forte. Ele tem que expandir. Mais um pouco. Vamos tentar colocar mais de um lado só. E mais próximo ao olho, à pupila, tá? Ó, então eu coloquei desse lado, esse aqui eu vou colocar desse também. Mesmo lado, tá? Intercala. Se tampar o preto, você tem que ir lá e colocar o preto. Então aqui, ó, a gente vai colocar mais próximo à pupila. Eu não vou puxar. Opa! Eu não vou puxar, tá? Eu vou colocar próximo à pupila, ó. Opa! Cuidado, gente. Cuidado pra não ir com muito. Ó, e sem puxar, tá? Mais próximo à pupila. Olha que lindo. Tá? Então, mais próximo. Só desse lado aqui, ó, que eu vou puxar mais, tá? Até o risquinho. Mas aqui, ó, eu vou deixar mais próximo à pupila. Quanto mais você fizer, mais claro ele vai ficar, tá? Aí fizemos isso, acho que pra mim tá bom, tá? Que eu não quero tão claro. Olha. Vamos fazer alguns detalhes agora com o areia antes de fazer o cílio. Então, o areia a gente também precisa, gente, de uma tampinha, tá? Então, deixa eu achar uma tampinha aqui. O areia ou palha, você vai ter que tomar cuidado, porque já é uma tinta que pega mais rápido, tá? Então, só que a gente vai usar ele diluído. Então, eu vou colocar um pouco aqui, ó, e vou colocar aquarela. Hoje botei, pegou 3, tá? Se ficar muito ralo, eu vou ter que colocar mais tinta, mas eu acho que vai ficar bom. Então, aqui eu vou tirar o excesso, tá? E bora lá. Agora tem que tomar cuidado, tá? Porque são detalhes só. Tiro o excesso. Vou colocar aqui, ó. Um pouquinho, limpo um lado. Como ele está diluído, ele não vai pegar tão forte. Mais um pouquinho, limpo um lado e vamos passar aqui. Aqui a gente vai deixar, a gente não vai passar em tudo, tá? A gente vai passar mais até que um meio. Ó. Pegar mais um pouquinho, vou sujar meu pincel dos dois lados, vou tirar o excesso e vou passar um pouquinho aqui. Toma cuidado, tá, gente? Porque ele tá com aquarela. Se ficar muita tinta no pincel, ele vai tirar a tinta de baixo, tá? Então, ó, toma cuidado. Ó.
Mais um pouquinho, tira todo o excesso, porque ele vai pegar, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar um pouquinho aqui, ó. Aqui no nariz. Aqui. Deixa eu ver mais onde. Agora eu vou pegar. Aqui, ó, é um perigo. Aqui eu não posso passar com ele diluído, tá? Porque se eu passar com ele diluído, ele vai tirar a tinta de baixo. Então eu não posso passar com ele diluído. Eu vou ter que passar com ele puro. Mas o meu pincel também vai estar seco, tá? Eu já fiz. Gente, eu errei muito, tá? Tem muitas aulas minhas aí. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu sempre falo que eu também estou aprendendo. Cada pintura que eu faço, eu vou aprendendo alguma coisa comigo mesmo, né? Nos meus erros, entende? Então, assim, com a tinta diluída ali, ele vai ficar uma mancha aqui, ó. Então, o pincel também não pode estar molhado, tem que ter certeza que ele está seco. Não pode ter nada de água, porque se ele ficar manchado ali, é porque a tinta, é porque o pincel está molhado, tá? Porque eu não vou com a tinta com a aquarela ali, porque senão ele vai tirar a tinta de baixo, tá? Eu vou pegar a tinta pura aqui, ó. Ó, tinta pura. Vou tirar todo o excesso, porque isso aqui vai pegar, tá? E aí eu vou fazer aqui, ó. Ó. Nossa, gente, eu errei muito isso aqui, tá? Olha que lindo que fica. Aqui também, ó, um pouquinho, tá? Olha, maravilhoso, né? Aqui também. Aqui também. Lindo. Mais um pouquinho, vou tirar o excesso. Ó, mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Ó, lindo, né? Tá? Aqui, ó, eu não quero botar, então eu vou pegar esse pincel aqui, ó. Aqui eu já vou usar um pouco desse diluído aqui, ó. Então, vou pegar um pouquinho desse que tá diluído, vou tirar o excesso. Vou colocar aqui em cima da minha boquinha. Tá? Bem pouquinho. Vou colocar um pouquinho aqui também. E aqui também, bem pouquinho, tá? Puxa. Aqui também vou colocar um pouquinho. Ó. Aqui, ó, naquela covinha que a gente fez, a gente vai colocar um pouquinho de luz aqui, ó. Encostado do risquinho, tá? Ó. Tem um risquinho aqui, ó, que ele tá bem apagadinho. A gente colocou um pouquinho de luz ali, ó, tá? Aí, eu vou lavar o pincel. Vou pegar um pouquinho daquele que estava com terra queimada e o preto, um pouquinho de aquarela, tá? E eu vou meio que dar uma marcada aqui, ó, pra poder aparecer, tá? Porque senão ele não vai aparecer aqui, ó, tá? E aqui, continuando, fazendo a covinha. Esse pretinho, essa luz que a gente colocou ali é para ficar bem pouquinho, ó. Agora sim a gente vai fazer o cílio, que tá maravilhoso. Então vamos lá. Vamos fazer o cílio agora. Então, o cílio, a gente pode usar esse preto aqui, mas vamos ter que colocar mais preto, tá? Porque tá muito ralo. Esse não, né? Acho que eu já tinha diluído um aqui, né? Vou botar um pouquinho mais de preto aqui, ó. E vou colocar aquarela. 2 gotas. E aí você vai fazer o teste atrás da cabeça. Essa tinta, ela tem que ficar bem ralinha, mas ela não pode expandir. Se ela expandir, tem que colocar mais tinta, tá? Antes de você fazer o cílio, ok? Tirar o excesso.
Vou pegar aqui agora o meu pincel, dar uma lavada nele. E vamos aqui fazer o cílio. Então, o cílio, eu vou vir aqui, ó, venho com um pouco de excesso e venho lá no meio do olho, ó, e venho puxando isso aqui, tá? Venho puxando até aqui na ponta. Pode chegar aqui na ponta, eu dou uma curvadinha, ó. Vou lá com o excesso de novo, coloco lá no meio do olho, venho puxando esse excesso. Quando chegar aqui, a gente vem, ó, e puxa outro, ó. Aí agora já tem tinta aqui, porque eu já coloquei vários excessos, tá? Aí eu venho e faço um pouquinho mais forte, um pouquinho mais largo, tá? Ok? Mais um pouquinho, coloco mais um pouquinho lá, ó, e venho puxando. Vou trabalhando com essa tinta que tem aqui, ó. Vou dar uma puxada um pouquinho maior. Ó, um pouquinho. Agora eu venho puxando, ó. Tá vendo? Venho puxando. E agora, gente, eu não posso ir arqueando muito, tá? Ó, eu tenho que começar a fazer mais reto, ó. Aqui, ó. Aqui eu vou levar pra lá, ó, tá? E aí eu começo a fazer uns pequenininhos aqui, ó. Ó. Aqui eu tô fazendo reto. Eu não tô fazendo essa voltinha aqui, tá? Eu fui com a voltinha até aqui, ó. Aqui eu posso meio que juntar um pouquinho, ó. Olha como é que ficou. Só que agora a gente vai juntar tudo isso, tá? Então eu vou pegar o pincel, que era para estar seco, né? Eu já esqueceu. Vou secar bem. Eu não fiz sombra, tá? Nesse cílio, eu vim direto com o preto. E aí agora eu venho, ó, pego esse excesso, tiro e vou dar uma sombreada, ó, pra cima. Mas mais aqui no canto, tá? Aqui eu faço menos, ó. Olha como ficou. Se você quiser colocar mais cílio, você também pode, tá? Vou fazer isso aqui do outro lado. Ó, tira um pouco, tem muito. Venho lá no meio do olho, ó, e venho puxando. Puxando. Quando chegar aqui, eu faço uma curvinha. Como tinha bastante tinta, vamos ver, né? Vou botar mais um pouquinho. Coloco lá no meio do olho e eu venho puxando essa tinta. Passo um aqui, aqui, aqui um pouquinho maior. E aqui eu já começo a fazer reto. Ó. Meu pincel já tá cheio de tinta, eu sou obrigada a lavar ele, tá? Não, não vai mais, ó, já tá fazendo risco grosso. Então eu coloco a tinta lá. Ó, vou passar de novo em cima porque ficou grosseiro. E aqui eu faço reto. Trago pra cá e faço reto. Ó, nunca fica igual, tá, gente? Ó, venho, tiro o excesso e vou sombrear aqui, ó. Mais aqui no canto do que aqui no meio, porque senão vai tampar aquela sombra, aquela luz que a gente colocou. Olha que lindo. Lindo, né, gente? E agora eu vou fazer embaixo. Então, embaixo agora é diferente. Embaixo eu vou tirar todo o excesso, tá? E a gente vai começar a fazer, ó, eu vou tirar o excesso e a gente vai começar a fazer a partir do branco aqui, ó, tá? Então é bem pouquinho, tá, gente, ó. Ó, ó. Passo até quase com a tinta toda. Olha, ó. Vou fazer aqui no outro lado. Ah, aí eu venho e passo aqui também, ó, fazendo esse risquinho aqui. Ali. Vou fazer isso aqui no outro olho. Tiro o excesso. Ó, tirei tudo, então. Vou tirar mais aqui.
Então aqui, ó, é bem fraquinho, tá? Aí eu venho aqui, ó. Se não pegar, eu sujo um pouquinho aqui, ó. Tiro todo o excesso. Limpo bem um lado e faço aqui essa sombra. Ó, olha que lindo, gente. Lindo, né? Aí, gente, o que vamos fazer? Agora eu vou pegar, vou lavar meu pincel. Vou pegar um pouco do rosa antigo, tá? Um pouquinho do rosa antigo, ó. Bem pouquinho, ó. Tiro o excesso. E aqui do cantinho, ó, eu coloco um pouquinho do rosa antigo puxando para dentro do olho, ó. Coloco aqui no cantinho e puxo para dentro do olho, ó. É bem delicado, tá? Vou fazer um pouquinho mais para vocês poderem ver, tá? Mas para mim já tá bom. Ó, um pouquinho aqui e puxo. Um pouquinho aqui e puxo. Vou colocar um pouquinho também, ó. Agora eu pego um pouquinho com excesso, limpo. E vou colocar aqui, apesar que já tem um pouco de rosa antigo ali, né? Mas, ó. De rosa antigo não, de terra queimada. Não sei se tá dando pra ver, porque talvez esteja um pouco claro. Ali. Agora eu vou lavar. Vou pegar um pouco do terra queimada. Pode ser esse que está um pouco diluído. Limpo um lado. E aqui eu vou fazer uma marcação, tá? Não pegou muito? Ó, aqui, ó. Mais um pouquinho. Ali. Agora a gente vai limpar isso aqui. Vamos pegar o nosso branco. Um pouquinho do branco, ó. Tiro todo o excesso do branco. E vou começar a dar uma empurrada nisso aqui. Deixar um pouquinho mais branco, próximo à íris, tá? Ó, tiro o excesso. E deixo um pouquinho mais branco aqui, ó. Próximo à íris, ó. Tá? Pega um pouco do excesso, ó. Um pouco do excesso. E vou depositar um pouquinho aqui. Isso aqui é para ver que o olho está molhado, tá? Ó, ali. Aqui acho que ficou pouco. E aqui um pouco. Maravilhoso, né? Aí, acabei fazendo isso. Pego um pouquinho do branco, tá? Ó, vou tirar o excesso do branco. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Quase encostado aqui da íris, eu vou colocar um pouquinho. Gente, bem pouquinho, tá? Ó. Meu branco tá muito brilho. Vou colocar aqui também. Ai, com muita coisa. Tá. O branco, quando ele tá muito grosso, por isso que às vezes é bom trabalhar com ele
Aqui ainda deu para espalhar. Com aquarela, tá? Porque senão acontece essas coisas. Vou botar mais um pouquinho do rosa antigo, peraí. Vamos lavar. Eu vou diluir um pouquinho do branco, senão vai acabar estragando, tá? Peraí. Preciso do branco, mas eu preciso dele bem molinho. Então, tá uma gota só. Vou pegar um pouquinho. Botar um pouquinho mais, porque ele ficou muito ralo. Então, ele já tá sujo aqui o meu pincel, ó, tá? Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Aqui. Detalhes, tá, gente? Aqui. Um pouquinho aqui na boquinha, tá? Deixa eu ver mais onde. Vou fazer, ó, vou pegar um pouquinho, vou tirar todo o excesso, vou fazer uma bolinha com esse olho aqui, ó. Ó, assim, tá? E aí eu vou pegar o meu pincel e vou colocar um tantinho aqui, ó, entre os cílios, meio para aparecer o brilho aqui do, ó, acho que mais um pouquinho aqui, tá? Aí eu vou pegar e vou colocar um pouco do branco aqui agora para fazer a bolinha. Ó, olha só que lindo, maravilhoso, né? Aí a gente vai limpar. Vamos pegar um pouquinho do preto, vamos tirar o excesso e vamos colocar aqui. Também são detalhes, tá? Tira o excesso, vamos colocar um pouquinho aqui. Não coloca na boca toda, tá? Coloca só em alguns detalhes. Aqui também eu vou dar uma ajeitada aqui nesse cílio. Deixando um pouco maior. Depois que a gente vai fazendo, aí a gente vê o que que a gente tem que arrumar, tá? De vez eu gosto de passar um cílio por cima do outro, para ficar bastante cílio. Ó, olha que lindo. Para ver bem o detalhe, né? Aí, gente, eu vou fazer
Uma leve, um leve pintinha, tá? Ó, vou tirar o excesso, vou fazer uma espinha aqui. Quem não quiser, não faça, tá? É só a restinha do pincel, tira o excesso. É bem de leve, tá? Ó, quase nem dá pra ver, vai ver bem. Bem, gente, olha, é isso, tá? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado da aula. Eu tentei passar o máximo que eu sei, né, pra vocês. Eu acho que só a boquinha, né, gente, que a gente tem que dar uma reforçada. Aqui, ó, porque eu acho que ficou meio, não tá tão definida, né? Agora meio que definiu um pouco. Ó, que agora dá pra ver mais melhor, né? Vou botar um pouquinho desse mais escuro aqui, ó. Ó, aí lindo, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenham aprendido bastante, né? E vamos para a próxima aula agora, logo, logo, né? E hoje tem mais outra aula. Não sei se essa é a primeira. Opa! Não sei se essa vai ser a primeira ou a segunda aula, mas se for a primeira, vamos ter outra, senão essa já é a segunda, né? Ó, meio que. Depois eu vou tirar aqui, tá? Ó, minha boca, gente, eu não tô não tô conformada aqui com a minha boca. Peraí. Acho que agora me que arrumar um pouco. Agora sim. Então é isso, meninas. Obrigado aí para quem comprou o curso. Fico muito feliz de vocês confiarem no meu trabalho. E é isso aí. Beijo, fui.